E para você que não conhece o pastor Manuel, né, de manhã eu falei aqui já um pouco, novamente digo, um grande servo de Deus. O pastor Manuel, ele sempre fez parte dos melhores momentos de experiências com Deus que eu tive nos nossos acampamentos, desde lá em Itamonte, um acampamento que nós tivemos, os acampamentos em Três Corações, um acampamento lá no Pico do Gavião, não sei se o senhor lembra, já tem uns 20 anos isso aí, né? E foi um acampamento que eu estava 2 anos sem conversar com a minha irmã. E naquele dia lá, um lugar precário, lembra, pastor? Era um rancho, misericórdia, irmãos. Uma barraca para todo lado da ESA, um negócio do exército. Terrível, mas a palavra boa. E Deus quebrantou meu coração. Naquele dia eu falei assim, não, eu vou chegar para ela quietinho e vou falar, pedir perdão. Deus falou, não, você vai pegar o microfone e pedir perdão para ela agora. Né? Essas coisas é assim, irmãos. Quando a gente prorroga muito, Deus ele expõe a gente. E aí você vai pegar o microfone. O pastor Manuel terminou, eu fui lá pedir a palavra, falei, Michele, pedir perdão para ela. Está lá hoje servindo a Deus, na Assembleia de Deus. Aí tem um coração assembleiano. Mas o pessoal da presbiteriana tenta levar ela para lá. Falei, se for para ser crente, firme, fervorosa, você vai. Se for para ficar só no banco, continua na Assembleia firme, que vai ser bênção também. Então o pastor Manuel sempre fez parte dos melhores momentos de experiências com Deus que eu tive. E é um privilégio. Eu digo que ele é o meu avô na fé, porque ele é pai na fé e pai e também pastor do meu pastor, que é o pastor Rômulo. Então, na altura dos seus 56 anos aí, um homem bonito, né, formoso, jovem, né? Pensei que ele ia descer ontem lá no ônibus, às 3 da manhã. Falei, pastor Manuel deve estar velho. Vai descer já mancando, vai descer já cansado. De repente eu olhei assim, ó, o bicho assim com esse corte meio degradê. De longe eu vi, falei, nunca que é o pastor Manuel. Eu olhei assim, aquele jovem magro. Falei, mas não é de jeito nenhum. Peguei e fui olhando assim, de repente fui vendo, falei, é ele mesmo. Né? Tá aí, ó, bonitão. Deus abençoe, pastor. Fica à vontade. Se quiser subir aqui, fica mais fácil pra gente poder te enxergar aqui. Fica à vontade, Deus abençoe. Você vê que o amor faz a gente ficar cego, né? Qual dos dois? Alô, som. Esse é chique. Vamos orar, irmãos? Graças a Deus por essa noite. Graças a Deus porque você está aqui. Mas Jesus está aqui, isso é maravilhoso. Amém? Põe a sua mão no seu coração aqui. Eu queria que você repetisse essa oração. Eu sei que você sabe orar. E talvez você já esteja orando há muitos anos. E sabe orar até muito melhor do que eu. Mas eu gostaria que a gente fizesse uma oração em concordância para esse momento. Então põe a sua mão assim no seu coração. Não tenha medo. Não tem nada de místico nisso. É no seu coração que você está pondo a mão, não é na mão do coração dos outros. Então fique à vontade. E é o seu coração que você vai dedicar a Jesus para encher com a palavra dele agora. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então ora comigo e diga assim, Senhor Jesus, enche o meu coração com o poder da tua palavra. Visita a minha vida com a espada do Espírito para transformar a minha vida, para curar o meu coração, para me libertar, me fazer capaz de viver o teu sonho, os teus propósitos, os teus projetos. Eu quero viver tudo isso intensamente, viver completamente a tua vontade para mim. Capacita-me, Senhor. Unge-me, Senhor. Leva-me pela mão. Seja glorificado na minha vida. Abençoe-nos, Deus. E os confins da terra temerão o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, num texto bem conhecido. Eu ia pregar no outro texto, mas aí Jesus falou assim, não é aí não, Manuel. Está errado, não é aí não. É no outro texto. É muito bom servir um Deus assim, né? É bom a gente saber que não é ali, é aqui, é do outro jeito. É do jeito de Deus. Filipenses, no capítulo 3, eu quero ler do versículo 12 até o versículo 17. Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17. Amém? A Bíblia diz assim: não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado,
mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos os que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém, irmãos? Amém. Descobrir que a nossa vida compreende um legado, contém um legado, que Deus está formando, que o legado é espiritual, isso é maravilhoso. É como descobrir diante de você uma porta aberta, uma porta que Deus abriu. Só que às vezes a questão incoerente dentro do nosso coração é que diante da porta que Deus abriu, nós ficamos paralisados porque a gente vislumbra a porta que Deus abriu, mas a gente vislumbra também as dificuldades, os problemas, o trabalho e toda a pressão que isso vai causar na sua vida. E muitos aí arrefecem, voltam para trás. Muitos aí afrouxam e ficam assim fraquejados nessa questão de caminhar, de avançar. Por quê? Porque tem medo do novo. Tem medo do que pode acontecer. O negócio, irmãos, é que às vezes nós servimos a Deus como se Deus tivesse ficado devendo alguma coisa para nós. Queridos, se Deus nos chamou para um embate, é porque tem vitória lá no final. Amém, queridos? Se Deus nos chamou para formar um legado, é porque isso faz parte de um plano, de um propósito, de um sonho, sonhado por Deus, planejado por Deus, preparado por Deus, arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. E se Deus sonhou, irmãos, Deus não sonha nada frustrado. Nada do que Deus pensa dá errado. Nada do que Deus faz e promete cai no chão. Nada do que Deus disse que ia acontecer deixou de acontecer. Porque Ele é Deus. E eu louvo a Deus porque nós podemos estar envolvidos nessa realidade. Um legado é um projeto, é um sonho de Deus que vai viver muito mais do que nós, que vai existir muito mais do que a nossa própria existência. E é bom investir a vida naquilo que vai perseverar e viver, mesmo depois que a gente morrer. Amém, irmãos? Amém. Então abre o coração. Agora, como é que a gente mantém o propósito do legado? Como é que a gente mantém a mente pronta? Como é que a gente mantém o coração aberto? Como é que a gente mantém a vida dentro da vontade de Deus? Queridos, todos nós precisamos ser fortes em tomar decisão. E decisão na vontade de Deus. Comer a vontade de Deus. Abraçar a vontade de Deus. Agarrar a vontade de Deus como a coisa primeira e última da nossa vida. É a realidade mais profunda. É viver no centro da vontade de Deus. Já disse o escritor, um autor de livros, que eu agora esqueci o nome, que o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. E o lugar mais perigoso do mundo é fora da vontade de Deus. Foi a Chibel Greensight que disse isso. É maravilhoso. Então ele disse, olha, o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. E o lugar mais perigoso é fora da vontade de Deus. Mas nós temos medo de viver a vontade de Deus por causa das implicações que isso tem. Por causa de tudo que o reino de Deus vai exigir da gente. Por causa de todas as transformações pelas quais a gente vai ter que passar. Outro dia eu estava conversando com um moço reclamão lá da minha igreja. Eu sei que aqui nessa igreja não tem moço reclamão, mas na minha igreja tem. Então o moço reclamão lá na minha igreja, reclama de tudo. Eu falei, meu filho, você já orou por isso? Ele falou, não, pastor, eu não orei. Eu falei, por que você não orou ainda, meu filho? Eu tenho medo de orar e acontecer, sabe, pastor? Porque se eu orar, Deus vai fazer. Eu tenho medo de Deus fazer. Eu tenho medo de Deus me chamar. Eu tenho medo de Deus me empurrar. Eu tenho medo de Deus me colocar nessa situação nova e tão diferenciada. Tenho medo do novo, tenho medo de Deus. Parece que Deus não tem capacidade de manter aquilo que Ele propôs. Parece que Deus não tem poder para fortalecer e manter e fazer perseverar aquilo que Ele fez, que Ele planejou que fosse realizado na nossa vida. Deus não ficou nos devendo nada. Amém, irmãos? Deus fez tudo. Deus fez tudo do melhor para nós. Deus fez tudo do melhor para nós. Eu gosto do capítulo 8 do livro de Romanos. Tem um versículo, acho que é o versículo 31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, todas as coisas que você precisa para cumprir o seu legado, todas as coisas que você precisa para manter o seu legado, todas as coisas que você precisa para não desistir do seu legado, não arrefecer, não morrer no meio do caminho, não morrer na praia depois de nadar tanto, você precisa entender que Deus colocou a seu favor.
Eu gosto da Bíblia quando ela explica isso. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, queridos, as promessas de Deus, o poder de Deus, o plano de Deus é completo. Foi-nos doado aquilo que nos faz coparticipante da natureza divina. Ninguém vai virar Deus, não. Mas tudo aquilo que Deus tem na sua natureza e que Ele pode compartilhar conosco para fazer dar certo a nossa história, Ele já compartilhou em Cristo Jesus. Deus não ficou nos devendo nada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A obra de Deus é inteira, é completa, e está completamente realizada em Cristo Jesus. Você precisa tomar algumas decisões a respeito disso. Amém, queridos? Eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um homem de decisão firme, completa. Nesse texto que eu li para os irmãos, tem algumas decisões do apóstolo Paulo para manter o legado. Agora, essas decisões são frutos de uma decisão mais profunda do apóstolo Paulo. Se você olhar para o capítulo 3 do livro aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, ele fala da grande decisão que Paulo tomou para viver o legado que Deus estava constituindo através da vida dele. Ele diz no versículo 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não é maravilhoso, queridos? O apóstolo Paulo tomou essa grande decisão. Eu não vou ser preso por nada dessa vida. E olha que o apóstolo Paulo tinha coisa que podia prendê-lo. Cidadão romano, fariseu de fariseus, aprendeu aos pés de Gamaliel, mestre da lei, entendido em toda a ciência, em toda a arte, em todo o conhecimento, e em todas as línguas da época. Ele era o bambambam da época, ele era o perseguidor da igreja, mas Jesus o aprisionou, pegou de jeito lá no caminho de Emaús. Que coisa maravilhosa! E o colocou no seu devido lugar. E tudo aquilo que poderia honrar um homem naqueles dias, o apóstolo Paulo jogou fora e disse: isso tudo eu reputo como perda, como esterco, como sujeira, por causa da sublimidade do nome de Jesus, do conhecimento desse nome e do seu poder. Sabe o que acontece conosco, meu irmão? Nós ainda não tomamos essa decisão, porque nós ainda valorizamos demais as coisas dessa vida. Nós estamos muito agarrados aqui, agarrados nos nossos bens, agarrados na nossa família, agarrados nas nossas coisas, agarrados nos nossos pretensos sonhos, agarrados nos nossos projetos, agarrados daquilo que nós queremos realizar, e a gente fica colocando o plano de Deus em detrimento, de lado, em detrimento de tudo isso. Nós abraçamos o que é nosso e achamos que o que é de Deus pode ficar em segundo plano. O apóstolo Paulo tomou essa grande decisão. Por isso o legado desse homem chegou até mim e chegou até você. Por isso o legado desse crente aqui, desse servo de Deus, chegou até nós, porque ele tomou essa grande decisão. Eu gosto das palavras que ele usa, porque elas são pesadas. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e eu as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Mas nós estamos ainda adulando o refúgio e colocando Cristo de lado. Nós aí estamos agarrados às coisas e aos valores e às capacidades desse mundo, às inteligências desse mundo, às virtudes desse mundo, e nós não abraçamos a Cristo como a causa real e primeira da nossa vida. Querido, você não pode deixar o seu legado morrer. E se o seu legado morrer, não é culpa de Deus. A culpa é sua. Como é que a gente mantém o legado? Você primeiro precisa tomar essa grande decisão. A minha vida com Deus e o meu legado para Deus, para a glória de Deus, é a realidade mais importante da minha história. Eu vou defender isso com a minha própria vida e com a morte, se for preciso. Porque cristianismo é isso. Uma causa pela qual você vive bem e uma causa pela qual, se for preciso morrer, você morre bem também. Amém, irmãos?
Eu sei que é difícil dizer amém para isso, mas amém, irmãos? Está disposto a morrer por essa causa, por essa obra? Viver, a gente precisa viver mesmo, mas Deus quer que você morra por isso, se for preciso. Vamos abrir o coração para essa verdade. Essa é a grande decisão. Outra grande decisão. Você tem que encarar o maior desafio que o homem pode enfrentar nessa vida, que é ser como Jesus. Olha o que diz o versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo diz, o meu coração é um terreno que já tem dono. O meu coração já foi conquistado por Jesus. Eu ainda não sou como Jesus, eu quero ser como Jesus, quero ser perfeito como Jesus, quero amar como Jesus, viver como Jesus, me expressar como Jesus, fazer as coisas do jeito de Jesus, ao estilo de vida de Jesus. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu sei que fui conquistado para isso. Persevere em nome de Jesus. É nisso que a gente tem que perseverar. A gente é imbuído de tanto projeto, de tanto propósito, de tanta coisa fútil, de tanta coisa que o ano que vem vai deixar de ter sentido na nossa vida, que com o passar do tempo vai perdendo a graça, perdendo o cheiro, o gosto, a cor, perdendo tudo, e lá no final morre. Mas se você viver para Deus e for parecido como Jesus, você vai ser como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Esse é o plano principal de Deus. Ninguém deixa um legado que seja considerável se não for parecido com Jesus. Porque é isso que é o endosso do nosso legado. A impressão mais profunda do nosso legado tem que ser Cristo na nossa história. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? É Cristo em nós que faz as coisas terem sentido. É Cristo em nós que faz o casamento ter sentido. É Cristo em nós que faz os planos terem sentido. É Cristo em nós que faz a nossa vida com os nossos filhos terem sentido. A gente endereça os nossos filhos para Deus. A gente nomeia a bondade de Deus sobre eles. A gente manifesta a graça de Deus na vida deles. A gente vive para Deus, para eles assistirem. E o nosso legado vai continuar. Porque Deus vai imprimir essa mesma graça no coração deles. Amém, queridos? Abre o coração para isso. Esse é o maior desafio da sua vida. É o maior desafio da sua vida. Eu sei que muitos desafios pequenos e de curto prazo têm tomado conta do seu coração. Talvez seja por isso que no meio do caminho a gente esmorece. Que a gente é tomado por... o nosso coração é tomado por desafios que não valem a pena. Eu me lembro que quando a gente era pequeno, eu era pequeno, a gente morava numa casa muito pobre, nós éramos muito pobres. E eu tive a graça de conhecer a minha bisavó, Dona Mariazinha, desse tamanho. E o meu avô, seu Osório, desse tamanho. E a gente vivia numa casa muito humilde do lado de uma mansão. Do lado de uma mansão. Uma família que tinha muito dinheiro. E aí os empregados do meu bisavô e da minha bisavó chegavam, eles vendiam miúdos de gado no meio da rua, num carrinho puxado a cavalo. E aí de tarde eles chegavam para prestar contas, e a minha avó já separava o dízimo, juntava o dinheiro ali, separava o dízimo e colocava uma lata de gordura que a gente separava só para isso, uma lata das casas da banha. Aí foi feito, fazia um buraco ali, e a minha avó depositava o dízimo ali, no final de todo dia. E às vezes os empregados comentavam a nova aquisição do casal do lado, que era muito rico, e diziam, dona Maria, o casal comprou isso, comprou aquilo, um carro novo, um outro terreno, ou uma outra casa. Então, e a minha avó dizia, né, coitados, eles só têm dinheiro. Eles só têm dinheiro. E foi assim, esse casal tinha um único filho. E um dia esse menino sofreu um acidente de moto e morreu com 19 anos. O menino morreu. E aí, a minha avó, nós ficamos muito tristes, nós fomos no funeral do rapaz, a nossa família foi lá, os empregados também foram, porque a gente era amigo. E no final daquilo tudo a gente voltou, os empregados estavam lá tomando um café. Coitado, né, dona Maria? Coitado deles. Eles tão ricos, né? E perderam o filho agora. Aí a minha avó falou assim, eles são dignos de pena mesmo, porque eles só têm dinheiro. Minha avó terminava sempre a frase com essa verdade. Eles só têm dinheiro. Porque o casal tinha dinheiro, tinha um único filho que eles perderam, mas não tinha Jesus. Não tinha para que viver, não tinha propósito. Se o filho de um crente morre, é muito doloroso. Eu já vi isso acontecer na minha igreja algumas vezes. Às vezes filho único de um casal de crentes morreu. Mas eles continuaram, sabe por quê, queridos? Porque eles tinham um propósito em Deus, eles tinham um legado em Deus.
Eles tinham uma vontade de Deus que ardia no coração deles mais do que a existência de um filho. Eu sei que eu não posso imaginar qual é a dor de perder um filho, mas eu sei o que é a dor, qual é a dor de viver sem um propósito de Deus. Eu sei qual é a dor de não viver para Deus. Eu sei qual é a dor que desgraça a vida da gente quando a gente vive só para a gente não faz aquilo que agrada o coração do Senhor. E eu conheço a felicidade de viver para Deus. Eu conheço a alegria de ter um propósito na vontade de Deus. Eu conheço a alegria de saber que qualquer dia você pode morrer, mas que a sua história vai continuar na vida de outros que você gerou para Deus, porque o seu legado vai continuar, a obra de Deus vai continuar. Você vai poder fazer com que muitos experimentem daquilo que você provou, mesmo depois que a sua existência deixar de estar aqui. Abre o coração para isso. As coisas que você tem constituído, elas podem terminar com a morte, elas podem terminar com uma perda irreparável, seja de dinheiro, seja de uma pessoa querida, que pode morrer na sua família, ou ela é perpetuada por Deus, porque você sabe que Deus vai mantê-la para sempre. Você precisa fazer essa pergunta para você todos os dias. Com os sonhos que você tem, os planos e projetos que você tem na vida, onde é que esses sonhos e projetos que você tem contribuem para a manutenção e para a permanência do seu legado? O apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado, e eu ainda não alcancei. Eu estou no processo de santificação, eu estou crescendo, Deus está trabalhando em mim. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E nós fomos conquistados por Deus em Cristo Jesus para parecer com o nosso irmão mais velho, que é o Senhor. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Isso não saía da cabeça do apóstolo Paulo, não saía do coração dele. Eu fui conquistado com um propósito, e eu vou viver. E eu fico pensando, como que o apóstolo Paulo sofreu, né? Às vezes eu termino um ano assim do ministério, mais um ano de ministério, às vezes cansado, às vezes meio assim, foi um ano difícil, e no final daquele ano eu tenho lutas, dificuldades, e eu estou muito cansado. E aí eu lembro do sofrimento do apóstolo Paulo, fico com vergonha. Com vergonha de mim, do meu ministério, e com vergonha do meu sofrimento, porque nem de longe o meu sofrimento se parece com o sofrimento do apóstolo Paulo. Eu fico pensando, não sofri ainda como o apóstolo Paulo, não sofri como Jesus, eu não tenho nada que reclamar. Eu sou muito feliz, muito abençoado. Quanta coisa boa Deus tem feito na minha vida, e quanta coisa boa Deus tem feito na minha história, e através da minha história. Agora eu queria que você compreendesse isso. Tem muita gente que vive num mundo que é definido pelo que acontece com as pessoas. Mas nós, queridos, somos definidos, cristãos são definidos pelo que acontece na pessoa. Amém, irmãos? Então você não pode ser definido pelo que acontece ao seu redor. O mundo inteiro pode estar caindo ao redor. Mas se você sabe para que veio, por que nasceu, qual que é o propósito da sua vida, qual é o legado que você vai deixar, com toda certeza, aquilo que acontece em você é muito maior do que o que acontece ao seu redor. Você não pode ser determinado pelas coisas que determinam o que acontece no mundo. Quem não conhece Jesus é determinado pelo que acontece com a pessoa. Cristianismo, os cristãos são determinados pelo que acontece na pessoa. O que é que Deus já acrescentou aí em você? Nesses anos todos que você tem caminhado com Jesus, quanto é que de Cristo já foi acrescentado no seu caráter, na sua personalidade, na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu jeitão de viver? Abre o coração para isso em nome de Jesus. Essa decisão só vai acontecer quando aquela primeira acontecer. Eu considerei tudo como refúgio. O que me importa é o que é espiritual. Amém, irmãos? Tudo que eu poderia pensar que é glorioso, que é grande para esse mundo, tudo que eu podia pensar que é legal, que todo mundo valoriza, eu não valorizo isso, eu valorizo aquilo que é espiritual. Pastor, você parece que é do outro mundo. Nós somos mesmo do outro mundo. Você pensa que você é daqui? Eu não sou daqui. Eu não sou ET, mas não sou daqui. Então eu queria que você entendesse isso. Nós não somos desse lugar. Nós estamos aqui de passagem. O diabo quer tentar a gente, fazer-nos tentar pensar que nós vamos passar a eternidade aqui. Aqui não é o nosso lugar, irmãos. Nós estamos aqui por um tempo. E depois nós vamos estar com Jesus num outro lugar. Porque o céu é um lugar, a terra é outro lugar, e o inferno é outro lugar. Se você tem Jesus, você vai para esse outro lugar que é o céu. Amém, queridos? Amém. E tem que passar pela porta estreita. E uma porta estreita que dá num caminho estreito.
não de legalismo, não de religiosidade, mas uma vida estreita na vontade de Deus. Você não vai poder pensar do jeito que todo mundo pensa, nem agir como todo mundo age, nem viver como todo mundo vive, porque o seu alvo, o seu modelo é Cristo. Amém, irmãos? O nosso modelo é Cristo, e a gente não pode perder isso de vista. Paulo disse, eu não alcancei a perfeição, eu ainda não sou como Jesus, mas eu prossigo para isso, porque eu fui conquistado para isso. Esse terreno aqui é a terra boa do meu coração, já está comprada, paga e quitada por Deus com o sangue de Jesus. Eu tenho um dono e eu vou me parecer com ele até o final da minha vida. Amém, irmãos? Nós precisamos desse alvo para viver. Você quer deixar um legado? Você precisa se parecer mais com Jesus. Eu li um livro a respeito de Sadhu Sundar Singh. Foi um mártir na Índia. Um dia ele se apresentou na porta de uma casa e uma menina veio recebê-lo. E a menina não sabia quem ele era e voltou lá para dentro de casa e o pai perguntou, quem está à porta? A menina disse, eu não sei quem é, mas ele se parece muito com Jesus. Enquanto as pessoas não nos confundirem com Jesus, tem uma coisa errada em nós. Tem alguma coisa errada em nós. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser um pequeno Cristo. E a gente precisa entender isso. Você foi chamado para ser um pequeno Cristo. E as pessoas precisam começar a confundir a gente na rua com Jesus. Ele se parece com Jesus. Ele fala como Jesus. Ele pensa como Jesus. Ele age como Jesus. Ele é surpreendente como Jesus. Quando todo mundo está falando, ele fica calado. Quando todo mundo se cala, ele fala uma coisa importante. Ele parece muito com Jesus. Será que ele não é Jesus que voltou daqui? Quando a igreja viver assim, nós vamos ter um grande avivamento. Um avivamento que vai varrer essa nação. As nossas igrejas estão inchadas de gente. De gente comprometida consigo mesmo. E pouco comprometida com Jesus. Você quer deixar um legado? Você precisa ter como propósito da vida se parecer com Jesus. Viver como Jesus. Mais que isso, você precisa assumir os princípios transformadores para o caráter que produzem esses resultados de ser como Jesus. Assuma esses princípios. O versículo 13 vai falar desses princípios. Irmãos, quanto a mim não a julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Quer dizer, o que eu estou fazendo para contribuir com isso? O que enche a minha cabeça para eu parecer mais com Jesus? Qual que é a dinâmica da minha vida para eu parecer mais com Jesus? Aí ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa que a gente tem que fazer para manter o nosso legado, depois de entender e encarar a realidade que eu tenho que viver, o desafio de ser como Jesus, eu preciso tomar posição e tomar decisão para ser transformado no meu caráter, para o meu caráter se parecer com o caráter de Jesus. E o primeiro conselho de Paulo, eu tenho que me desvencilhar. Tem coisa que a gente tem que jogar fora, gente, que não presta, que não serve, e que a gente fica acalentando como se fosse o maior valor da nossa vida. Eu estou cansado de ouvir aquela conversinha de crentes assim, ai pastor, já sabe que essa é a minha dificuldade, mas eu sou assim mesmo, isso é da minha humanidade, né pastor? Ó meu filho, você é humano, mas o caráter de Cristo está impregnado em você. Deus não te ficou devendo nada. Se você não é transformado é porque você não quer. Porque Deus não está devendo nada para nós. Ele fez tudo completo na cruz do Calvário a nosso favor. Amém, irmãos? Você entende isso? Todas as coisas que levam a vida e a piedade ao pleno conhecimento de Jesus já nos foram dadas na Escritura. Ele nos fez a habitação do Espírito Santo. A graça de Deus está em nós. Então o problema está conosco, irmãos. A batata quente está na nossa mão. O que você vai fazer com isso? Jesus plantou o próprio Deus no seu coração. Ele não mora fora de você. Deus não te salvou e mudou para o céu e deixou a coisa aqui para você dominar, não. Ele vive dentro de você. Nós falamos com Deus próximo, perto. Não um Deus difícil de achar. Não um Deus difícil de ser encontrado. O nosso Deus é fácil de se relacionar. Você precisa entender que Ele está aqui, vivo, dentro do seu coração. Primeiro passo, tem que aprender a se desvencilhar. Eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus. E lá no capítulo 12 ele diz assim, desembaraçando-nos, desvencilhando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Tem que aprender a se desvencilhar. Tem coisa, gente, que não é pecado, mas é peso. Pastor, tem muito que carrega peso às vezes. Gente que fica pendurado na gente, sabe?
Quem é pastor sabe o que é isso. Gente que dependura na gente, como se a gente fosse resolver a vida dele. Gente, eu faço assim, eu tiro até a camisa, para quem estiver pendurado, cair no chão. Porque se a gente quer ser um pastor, sabe, a gente tem que pendurar as pessoas em Jesus. Porque Ele é capaz de segurá-las, carregá-las, levá-las até o final, levá-las ao propósito. Mas tem gente que faz questão de pendurar na gente. Fica ali pertinho do pastor, fica pertinho do pastor, quem sabe eu fico mais abençoado. Fica pertinho do pastor, quem sabe eu fico mais santo. Fica pertinho do pastor, quem sabe eu fico mais crente. Não vai ficar. Se você conviver comigo, você vai ver que raça ruim que eu sou. Talvez você fique pior do que você já é. Eu sou pecador. Então você não pode ficar pendurado em mim, você tem que ir para Jesus. A gente tem que fazer igual João Batista fez. João Batista perdeu todos os discípulos num dia só. Porque quando Jesus apareceu, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele ouvir, é Ele que vocês têm que ouvir. Vão para Ele, vão se dependurar nele. Ele é que é capaz, pela sua graça, manter todas as coisas pela força do seu poder. Ele mantém as nações, os exércitos, os homens do mundo. Ele mantém as galáxias. Ele segura o mundo na palma da sua mão. Na concha da sua mão está tudo que foi criado. Ele é o poderoso, é o Senhor. Com o cetro de poder Ele rege o mundo e as nações. Amém, irmãos? É Ele quem segura essa causa da nossa vida. É Ele que mantém o nosso legado. Mas para isso a gente tem que se desvencilhar de gente pendurada na gente, de gente dependente da gente o tempo todo, se desvencilhar de situações, de relacionamentos perigosos, de relacionamentos doentios. Sabe aquele casal de namorado? Começa a namorar e nunca mais conversa com ninguém da igreja. Fica aqueles dois ali, fica um mundinho para os dois. Fica um mundinho de pecado perigoso. Eu sei que aqui não tem gente assim, vocês são tudo santos. Mas lá em Itamonte tem. Sabe esses casais que ficam assim? Eles criam um mundinho só para eles. Eles não conseguem se relacionar com mais ninguém depois que começam a namorar. Não conversa com ninguém, não sai, não vai no acampamento, não vai no cinema, não vai na igreja. É os dois juntinhos sozinhos. Esse é o casal que no primeiro ano se separa, sabe? No primeiro ano de casamento se separa. Eles não aguentam, porque a gente não aguenta, né? Ficar grudado demais um no outro. E casamento não é isso, né? Casamento é uma coisa muito mais profunda que isso. Então, a gente precisa aprender, irmão, se desembaraçar. Resolver as questões da vida na presença de Deus. Resolver. O meu pastor me ajudou a eu me resolver com respeito à minha sexualidade. Eu tinha aquela dúvida, será que eu sou homem mesmo? Porque eu achava que Deus tinha cometido um erro, sabe? Um equívoco. Que dentro desse corpo de homem, Deus tinha plantado uma alma de mulher. Então eu achava que tinha uma alma feminina. Com a alma feminina, não tinha jeito de ser homem direito, não tinha jeito de ser mulher direito, né? Se quisesse ser mulher, o sexo impedia. Se quisesse ser homem, a alma impedia. Era uma coisa violenta aqui dentro de mim. Era um dilema dentro do coração. Mas o meu pastor, simples como ele era, chegou assim: meu filho, Deus não comete equívocos. E se Deus cometesse equívoco, não dava para mudar. Se Deus tivesse feito assim, não dava para mudar. Então você vai para frente do espelho, fica pelado na frente do espelho e olha. Deus criou você com perna de homem, cabelo de homem, sexo de homem, pelo de homem, você tem tudo de homem. Então você é homem, meu filho. Você é homem, você precisa entender isso, compreender isso. Quer dizer, Deus usou meu pastor para puxar esse homem que estava encalacrado lá dentro de mim. Encalacrado, amassado, quase que completamente destruído. Porque eu fui abusado pelo meu pai na minha infância sexualmente, quase que a minha infância inteira. E isso amassou a minha personalidade, amassou a minha masculinidade, tirou o vício da minha masculinidade. Isso quase acabou comigo. Mas graças a Deus, irmãos, que o homem Jesus, porque Jesus é verdadeiramente homem, e a gente precisa de um pai homem, o menino precisa de um pai homem para poder aprender a ser homem, e a menina precisa de um pai homem para ela aprender também a gostar de homem. Porque é o pai que transmite essa identidade sexual masculina para o menino. E é o pai que transmite essa sexualidade feminina para a menina. O pai é o detentor disso dentro de uma casa. Você como pai, isso é muito importante. Você é que inspira a sua filha a desejar um homem. Por isso você precisa ser um homem legal. Porque ela vai querer um filho, um marido muito parecido com você. Então você precisa ser um cara legal, um marido legal, um crente joia, um homem de Deus, para a hora que ela for escolher o marido, ela escolher alguém parecido com você, e não um cara pior que você, ou um cara ruim igual você. Então tem que levantar a cabeça em nome de Jesus, tem que se desvencilhar do peso, do pecado, para poder espelhar para sua filha um homem de Deus, para ela poder ter um legado abençoado, e ter lá na frente um marido legal como você. E os meninos também precisam se espelhar num homem de Deus, num homem santo, num homem digno, num homem que promova a masculinidade do menino. Eu não tive isso na minha casa. Eu não tive isso.
Mas eu tive isso depois no meu pastor. Eu tive isso depois em irmãos da igreja que me acolheram. Gente, a minha igreja não discriminou. Eu era uma bicha afetada, violentamente afetada. Eu era um cara assim, muito, muito feminino. Muito, sabe? E depois que eu me converti, para sair aquele jeito de homossexual, demorou muito tempo. Eu vi o irmão lá do lado da rua falar: mano, Pai do Senhor, irmão. O irmão saia correndo. Em vez de me dar a paz do Senhor, saia correndo. Então era uma coisa violenta. Uma coisa violenta, uma coisa que mexeu com as minhas estruturas. Mas Deus usou um homem de Deus para guinchar esse homem que estava aqui, encalacrado aqui dentro de mim. E veio à luz o homem, Manuel, que foi gerado para esse homem, que tem corpo de homem, que tem sexo de homem, que aprendeu a pensar como homem, a viver como homem, e entendeu que Deus não comete equívocos e dentro desse corpo não tem uma alma feminina, tem uma alma masculina. Jesus me gerou para ser homem, glória a Deus por isso. Então eu queria que você compreendesse. Agora, se for uma questão resolvida, é uma questão resolvida na minha vida, eu sou homem. Deus me fez entender isso. Agora, se você não tem uma questão resolvida, essas questões sexuais ou qualquer outras questões resolvidas na sua vida, você fica igual elefante de circo. Que elefante de circo é treinado desde pequenininho com o pé amarrado numa cordinha lá, e ele acha que ele nunca vai conseguir arrancar aquela corda do pé e sair dali. Alguns dizem que o circo pega fogo e o elefante morre lá dentro, com uma correntinha pequena no pé que ele arrancaria, com um arrancão só, com uma força só da sua perna, ele arrancaria aquela correntinha. Mas ele está condicionado, cabeça condicionada a pensar que ele é mais frágil que aquela correntinha que o prende lá. E muita gente morre quando o circo pega fogo, quando o circo da vida pega fogo, morre, porque não resolveu essas questões, essas pendências. Algumas coisas funcionam na nossa vida como uma bola de ferro no pé e não deixa a gente avançar para aquilo que Deus sonhou para nós. E a palavra de Deus vai nos dizer, olha que posição: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, me desvencilhando delas. E desvencilhar-se não quer dizer que a mente, a quem dera que tivesse uma borracha que Deus pudesse passar na nossa consciência e apagar tudo de errado que nós fizemos aqui da nossa cabeça. Mas isso não vai acontecer. Mas aquilo que você sofreu, o abuso, a dor, o perigo, todo o sofrimento que você passou, tudo que provocou as coisas discordantes aqui dentro da sua alma, Deus pode colocá-las todas no lugar. Ele não vai apagar as suas memórias, Ele não vai livrar você das suas lembranças, mas isso vai deixar de doer, e isso é que é maravilhoso. Você tem uma história para contar, você tem um legado para passar, porque você tem uma vida curada, porque aquilo deixou de doer. E se ficou alguma coisa, ficou só uma cicatriz, para você lembrar de onde você saiu e valorizar o que Cristo fez por você. Abra o seu coração para isso. Você quer deixar um legado? Você precisa aprender a se desvencilhar das coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso aprender a realizar em Deus, avançando para as que diante de mim estão, e não perder o propósito. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E eu vou para frente, eu vou adiante, porque às vezes diante dos desafios, da porta aberta que é o seu legado, você fica com medo das responsabilidades. Eu vou ler um texto que se encaixa muito bem nisso. Um texto no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 12 em diante, diz assim: não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Era o povo reclamando porque saiu do cativeiro do Egito, mas estavam diante do Mar Vermelho, e o faraó vinha vindo com seus cavalarianos para matá-los. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés falou isso para encorajá-los, mas lá no coração dele ele também estava com medo. Olha aqui diz o versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque lá no coração de Moisés ele estava assim: Senhor, tenha misericórdia, que agora nós morremos mesmo. Olha lá, o Senhor tirou nós de lá do Egito para morrer aqui, morrer na praia. Nós vamos morrer aqui, esse mar aqui vai ficar vermelho de sangue. Olha lá, nós não conseguimos. Aí Deus disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Deus passem pelo mar, pelo meio do mar, em seco.
Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que sejam assim, para que vos sigam, e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Abre o coração para isso. É interessante. Diante de um grande desafio, de uma grande tarefa, diante de um grande impedimento, Deus disse para o seu povo, lá depois da saída do cativeiro do Egito, disse para Moisés: diga ao povo que marche. Por quê? Porque se na frente tiver um mar, Deus vai mandar abrir o mar. Amém, irmãos? Porque se tiver um impedimento, Deus vai resolver o impedimento. Porque se tiver uma luta, luta é a especialidade de Deus. Você não pode parar. Você não pode murchar. Você não pode pensar que a limitação que está em você, no seu caráter, na sua personalidade, é maior do que aquilo que Deus quer realizar. Deus não ficou te devendo nada. Tudo que Deus começou em Cristo, Ele vai fazer. Aliás, é um versículo aqui do livro de Filipenses que nós estamos estudando. Aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la a cabo até o final. Amém, irmãos? Deus começou, Deus vai terminar. Você está encangado com um boi forte, que sabe o que deve fazer, Ele vai arrastar você até o final. Mesmo que você não queira ir, Ele vai te levar. Amém, queridos? Quantas vezes eu já tentei desistir? Lá no começo da minha fé, eu falei, não, agora não vai ter jeito. Agora não vai ter jeito. Como é que eu vou fazer agora? Quando Jesus me chamou, eu falei, Senhor, você pode chamar outro, porque eu não sou capaz, não, eu não tenho capacidade nenhuma. Mas não é na sua capacidade. Senhor, quem é que vai ouvir a minha palavra? Não é a sua palavra que vão ouvir a minha palavra. O compromisso é com a minha palavra. Aí eu fui convencido por Deus de que a coisa ia funcionar direito, que era Ele que ia fazer. Amém, irmãos? Você entende que no seu legado, a pessoa que mais vai trabalhar é Deus? Você entende que para firmar o seu legado, para você não esmorecer, a pessoa que mais vai perseverar e mais vai manter a realidade é o Senhor? Quem está em atividade o tempo todo é o Senhor? E que você não pode duvidar, você precisa só agir por fé. Olha a ordem que Deus deu para Moisés: fere as águas com o seu cajado, e eu vou abri-las e o povo vai passar a pé enxuto. Eu fico pensando, se ele falasse isso para mim, falar, Senhor. Olha lá, o mar é grande. E agora? Como é que vai ser? É só encostar a vara ali e o mar vai abrir. Para ter certeza disso, nós não vamos pagar um mico danado aqui diante desse povo todo. Não é assim que a gente pensa, irmãos? Não é assim que a gente pensa. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé, queridos, não é ter todas as respostas. Fé é ter todo o entendimento de quem é Deus. Amém, irmãos? Você tem todo o entendimento de quem é Deus. Você sabe quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer, aquilo que Ele é capaz de realizar. Então você não precisa de todas as respostas. Mas nós somos muito práticos, nós gostamos de todas as informações. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, Deus não deu informações para ele. Ele falou assim: você vai para um lugar, para uma terra, que eu ainda te mostrarei. Deus não precisa dar todas as informações, mas Ele só vai fazer uma promessa: onde você for, eu vou com você. Onde a planta do seu pé pisar, esse terreno é seu. Ele disse para Abraão. Isso não basta, irmãos? Jesus está conosco, não nos basta? Moisés aprendeu isso a duras penas. Tanto que ele disse: Senhor, nós vamos marchar, mas se o Senhor não for conosco, nós vamos ficar aqui parados. Porque enquanto o Senhor não decidir conosco, sozinho nós não vamos. Porque Ele entendeu que sem Deus a coisa não funciona. Agora nós não, nós queremos que as coisas funcionem sem Deus, sem a ação graciosa do Espírito Santo. Só porque a gente tem prática, só porque o negócio é lógico, só porque tem tudo para dar certo. Então a gente vai lá e faz, mesmo sem a graça de Deus, sem o endosso de Deus. E aí a gente se ferra no final de tudo. Por quê? Porque Deus não está envolvido com aquele negócio. Agora, quando Deus mandar, vai e faz, Deus está envolvido nesse negócio. Deus está envolvido no seu chamado e no seu legado. Deus está envolvido e altamente comprometido com aquilo que Ele te chamou para viver e fazer. Então vai funcionar, vai dar certo. Abre o coração para isso. Eu tenho um rapaz lá, hoje ele já é pastor. Ele passou pelos mesmos programas que eu e ele falou assim: mas pastor, eu não tenho assim vontade de casar, sabe, pastor? Eu também não tenho vontade de abraçar e de beijar mulher nenhuma. Eu falei: eu também não tinha, não. Eu também não tinha, não. Eu não tenho, pastor. Eu falei: meu filho, se a vida fez a gente desaprender o jeito certo de viver, então é porque Deus pode ensinar a gente a aprender o jeito certo de fazer as coisas, né? Então eu queria que você orasse para Deus, falar para você qual é o jeito certo de fazer as coisas.
E estava acompanhando ele no aconselhamento, na oração, uma moça muito jóia e muito piedosa lá da nossa igreja, sabe? Aí vocês sabem, né? Juntar menino e menina, e Deus fica no meio, é a mesma coisa que juntar fogo e palha, né? Pega fogo lá. Aí, esse menino que não gostava de mulher, esse menino que não gostava das coisas direito, né? Esse menino que achava que nunca ia ser homem, que nunca ia ser gente, começou a conviver com essa moça crente, piedosa, santa, de Deus, bonita, carinhosa, cheirosa. E aí Deus começou a perceber que a mulher era cheirosa demais. Um dia ele falou para mim, pastor, ela tem um perfume que entra dentro da gente. Eu falei, é isso aí mesmo, meu filho, é por aí mesmo. O trem entra dentro da gente, encalacra lá. Fica lá encalacrado. É. Ele falou, mas é assim, pastor? Eu falei, é assim. Ele falou assim, ela ora comigo todo dia. Eu falei, enquanto você ora, você pega na mão dela? Ele falou, não, pastor. Eu falei, então começa a pegar na mão dela. Eu sou bom para dar conselho, ainda mais assim, se eu fosse católico eu ia ser o próprio Santo Antônio, porque tem coisa, porque casamento é comigo mesmo, sabe? Se eu fosse católico romano eu ia ser o próprio Santo Antônio, que eu fico feliz de ver as pessoas se casarem, porque não tem nada mais, depois de conhecer Jesus, a coisa mais desafiadora da vida é ser casado, não tem nada mais desafiador, mais comprometedor e nada mais maravilhoso do que ser casado. Ser casado é maravilhoso, é o que há de bom nessa vida depois de conhecer Jesus, né? Que a gente sabe que Jesus junta duas pessoas, não é para fazê-las felizes, mas fazê-las transformadas, né? Casamento é uma armadilha onde Deus pegou dois para transformar. Uma armadilha maravilhosa, que a gente entra nela cantando, maravilhoso, maravilhoso. Você entra nela assim. Aí quando você está lá dentro, tem um velho lá na minha igreja que fala assim, pastor Manuel, você vê como vai ter uma festa de casamento, todo mundo ajuda, né? Casar é igual montar em burro, um segurando a orelha, outro no rabo, outro segurando a cabeça. Depois põe o cara em cima, depois sorta o burro para pular. Casamento é desse jeito. Então, às vezes é assim mesmo. Às vezes funciona desse jeito. Que casamento é um desafio tremendo. É um desafio que você vai ter que lutar, né? Mas eu digo isso, irmãos, porque hoje, graças a Deus, esse moço está bem casado, é pastor, é pai, é um homem de Deus. Mas Deus teve que despertar ele devagarzinho. Se a vida fez você desaprender o amor, se a vida fez você desaprender de ser gente, se a vida fez você desaprender de Deus, Deus pode ensinar tudo de novo para você. Amém. Deus pode ensinar você a ser gente, ser homem, ser mulher, ser do jeito certo, ser do jeito que Deus sonhou. Mas você precisa agarrar esses princípios. A gente tem que aprender a se desvencilhar, a realizar na vontade de Deus, não perder o propósito de vista, agarrar o projeto do Senhor. E ainda que alguma coisa faça barulho ao redor, você se lembra daquele versículo poderoso do Velho Testamento, 2 Crônicas 7,14, é o versículo tema da igreja de Itamonte, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a ingerência de Deus na nossa vida. Antes desse versículo 14, tem o 12 e o 13. E no 12 e o 13 Deus diz assim, olha, eu escolhi essa casa que vocês construíram para ser o lugar da minha habitação. Para quê? Porque se eu cerrar os céus para que não haja chuva, como é que um Deus bom pode fazer isso, né? Se eu cerrar os céus para que não haja chuva, e se depois o que sobrar da seca, eu mandar o gafanhoto para comer, e o que sobrar do gafanhoto vocês não comerem, que eu vou enviar a peste entre vocês. Ó, seca, gafanhoto e peste. E não é do diabo não. Deus falou que ia mandar. E Deus ia mandar para quê? Para ver se você acorda e lembra de quem é que mantém o seu legado, quem é que mantém o seu propósito. E aí se acontecer tudo isso, aí você se lembra que você é meu povo, que você pode clamar pelo meu nome. E aí você vai fazer a coisa mais humilhante que alguém pode fazer na vida, que é orar. Não existe nada mais humilhante que oração. Porque não, através da oração a gente está dizendo para Deus que a gente não é, que a gente não sabe, que a gente não pode. Mas que a gente entende que Ele é, que Ele sabe, que Ele pode, que Ele vai fazer. Amém, irmãos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, quer dizer, tem que ser uma coisa insistente. Deus tem todo o tempo do mundo, Ele vai te esperar até você ficar no ponto. Até que o ponto é você se converter dos seus maus caminhos, deixar essas esquisitices, essas neuroses, essas loucuras, essas birras sem graça de crente safado e voltar-se para Deus. Aí sim, ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados todos. E aí você vai ser a cura da sua terra, vou sarar a sua terra, eu curo você,
cura a sua nação, cura a sua igreja, cura a sua casa. Você sabia que para a sua casa ser transformada, não precisa ninguém vir de fora para fazer nada. Deus quer fazer através de você. Se você orar, se você se curvar, se você buscar o Senhor, se você quebrantar o seu coração, abre o seu entendimento para isso. Você precisa manter o seu legado. E a gente só mantém o legado na presença do Senhor. Último princípio que a gente precisa observar. A gente tem que viver e se comprometer com o maior e mais realizador empreendimento da vida. Maior empreendimento da vida é ser como Jesus. Se desvencilhar e realizar daquilo que é peso e pecado, daquilo que não está constituído do jeito certo, aprender de Deus, não perder o propósito de vista. Em último lugar, aqui no versículo 15 e 16 diz assim: todos, pois que somos perfeitos. É interessante que lá no versículo 12 ele diz assim: não que eu já tenha obtido a perfeição. Mas aqui no versículo 15 ele diz assim: todos, pois que somos perfeitos, porque é assim que Deus nos enxerga, perfeitos. É assim que Deus nos vê, porque Deus nos vê debaixo do sangue de Jesus. Deus não vê seus pecados, Deus vê o sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobriu seus pecados passados, presentes e futuros. A sua história está inteirinha coberta com o sangue de Jesus. Então ele nos vê perfeitos em Cristo. Então ele diz: se todos nós que somos perfeitos tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também nisso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, você precisa se comprometer com isso. Realizar o empreendimento da vida com aquilo que você já recebeu nas mãos. O cristão de um dia de nascido, ele já é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? O cristão mais fraco da sua igreja, ele é mais bênção do que qualquer ímpio que vive no mundo. Ele é melhor do que qualquer ímpio que vive no mundo. Por quê? Porque você tem que caminhar naquilo que você alcançou. Abre o seu coração para isso. Deus ama você. Deus tem projetos para a sua vida. E eu sei que a grande desculpa de muitos crentes hoje para não deixar um legado e para não imprimir esse legado na sua casa, na sua igreja, na sua sociedade: não, pastor, eu sei muito pouca coisa. Eu sou novo na fé. Eu não sou novo na fé, mas eu aprendi muito pouco. Eu tenho que aprender mais. E nós presbiterianos gostamos de saber, né? Então a gente tem que aprender e aprender e aprender. Aprende um monte de coisa, fica gordo de ensino, de conhecimento e nunca coloca nada em prática. Você precisa colocar em prática o que você foi chamado para viver. Amém, queridos? Coloque em prática. Deus te ensinou a orar, ore, porque funciona. Deus te ensinou a jejuar, jejue. Deus te ensinou a testemunhar, testemunhe. Conta a bênção. Mas passou esse negócio de conta a bênção, coisa de pentecostal, é nada, é coisa de crente, gente. O crente conta a bênção, conta o milagre. A gente conta o que Deus fez. A gente conta o que Deus está realizando. A gente conta em que plano Deus nos envolveu. A gente conta para as pessoas como Deus manifestou a sua graça em nós. Ah, pastor, agora já estou velho demais. Está velho coisa nenhuma. Ah, você acha que está velho, que não tem mais nada? Então vou orar para você morrer. Vou orar para você morrer hoje. Ah, não quer morrer? Não, então não vai morrer. Claro, porque não vai morrer. Por que não vai morrer? Porque enquanto tem vida, tem legado para constituir. Tem sonho de Deus para você. Tem plano e tem propósito de Deus para a sua existência. Amém, irmãos? Eu quero morrer assim de repente, com 130 anos já está bom. Quando eu vou pensar que eu nem vou morrer, mas eu dou um susto neles e morro assim com 130 anos. Eu quero viver bastante, quero viver para Jesus. Eu estou constituindo um legado. Eu estou imprimindo no mundo a graça de Deus. Eu estou pregando o Evangelho. Não existe nada mais glorioso do que isso. Eu estou vivendo o Evangelho. Não existe nada mais gostoso e mais esfuziante do que isso. Vivendo a graça de Deus. Deus está transformando a minha vida. Eu não sou mais o mesmo Manuel de 30, quase 40 anos atrás. Eu não sou. Né? Eu ainda não sou aquilo que Deus sonhou. Mas eu não sou mais quem eu era antes. Então eu quero que você entenda isso. Deus está te chamando para crescer. Amém, irmãos? Formar um legado é decidir crescer. Decidir fazer a vontade de Deus. Viver os resultados de Deus e os resultados dessa sua decisão. Encarar esse posicionamento na vontade do Senhor como prioridade para a sua vida. Isso vai mudar completamente a sua história. Vai mudar completamente a sua maneira de se relacionar com Deus. Isso vai mudar completamente a sua maneira de se relacionar com as pessoas. Abre o coração para isso em nome de Jesus. Deus ama você. Deus ama você. E a cada dia Deus vai curando você, mexendo com você, mexendo com você. Eu não ia contar não, mas eu sei que vocês não são fofoqueiros e tem pouca gente aqui, eu vou contar. Nessas transformações todas que Deus foi fazendo na minha vida, quando eu comecei a namorar e conhecer, assim, eu namorei 3 moças antes de conhecer Rebeca.
Com as 3 eu queria me casar. Mas aí quando elas ouviam a minha história, elas iam embora, né? Aí quando chegou a Rebeca, eu falei assim, com essa eu vou... Porque eu deixava elas ficarem bem apaixonadas. Quando elas estavam bem apaixonadas, eu contava a história, mas não adiantava nada, elas iam embora. As 3 foram embora. Aí quando chegou a Rebeca, eu falei, com essa eu vou fazer diferente. Eu não vou deixar ela ficar bem apaixonada, porque eu já vi que não funciona. Eu vou falar agora. Aí pedi namoro, ela aceitou, a gente começou a orar. Aí no final da oração eu conversei, eu falei, eu quero contar um pouco da minha vida para você. Aí comecei a contar um pouco do meu passado para ela, né? Ela falou assim, Manuel, pode parar, não quero saber de nada disso. Eu falei, mas por que você não quer saber? É a minha história, a história que eu vivi, você não quer saber de nada disso, do meu passado? Ela falou, não, Manuel, porque não é com aquele Manuel que eu quero namorar. Eu quero namorar com esse Manuel aqui. É esse aqui que me interessa. Aí eu descobri que era ela. Quando tá cheio o mapa da mina, que coisa boa. É ela mesmo. E era ela mesmo, olha que bênção. Deus tinha confirmado ali, começamos a namorar. 1 ano e meio depois nós estávamos casados, né? Nos casamos, foi um casamento lindo, uma festa linda. Fomos para a lua de mel lá na ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro. E quando a gente vai para a lua de mel, o que a gente faz mesmo? Quem ainda se lembra de dizer para mim? O que a gente faz na lua de mel, gente? Vocês esqueceram, os casados que estão aqui esqueceram? Vou lembrar pra vocês. A gente faz sexo, gente, na lua de mel. Se vocês não lembram, eu vou lembrar. A gente faz sexo na lua de mel. E aí, eu que tinha saído daquela vida perigosa, daquela vida sem Jesus e vim para a vida nova, achei que estava tudo pronto, que eu estava pronto para aquele momento do sexo no casamento, com aquela mulher por quem eu estava apaixonado, por quem eu amava, e estava tudo certo, ia dar tudo certo. Aí fomos lá, chegamos meia-noite de Paquetá, tomamos um banho, fomos para a cama, uns beijos para cá, uns beijos para lá, oramos 5 minutos, terminando a lua de mel, a gente ora pouco. Oramos 5 minutos, aí rola daqui, rola de lá, e nesse rola daqui, rola de lá, eu vi que não ia rolar. Por quê? Porque tudo lá do meu passado veio aqui para dentro da minha cabeça. Todas as lembranças ruins, todas as coisas que eu julgava já estarem todas resolvidas, e estavam mesmo em Jesus. Mas elas vieram todas para dentro da minha cabeça, eu comecei a me lembrar, e com aquelas lembranças, eu não ia conseguir ser para aquela mulher o homem que Deus queria que eu fosse. Eu vi que não ia dar conta. Eu não ia dar conta mesmo. Se eu não parasse ali, eu não ia dar conta. Parei, corri, falei, espera um pouquinho aqui, minha filha. Fui lá para o banheiro, abri o chuveiro, ajoelhei debaixo do chuveiro. Falei para Jesus, Jesus, eu não pedi para ser crente, o Senhor me fez crente. Eu não pedi para ser pastor, o Senhor me fez pastor. Jesus, eu não te pedi mulher, eu estava disposto a viver sem mulher nenhuma a vida inteira, o Senhor me deu esposa. E tem uma esposa ali no quarto me esperando para ser transformada na minha mulher, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de mim. Irmãos, antes de eu dizer amém, eu já estava em ponto de bala, saí correndo. Porque a gente não pode se desperdiçar as coisas da vida. E depois, quando você faz 56 anos, você vê que uma ereção você não dispersa de jeito nenhum. Você não dispensa de jeito nenhum. Fui, e graças a Deus, nós já estamos há 30 anos casados. Eu sou pai de 3 filhos, avô de 3 netas, e Deus tem me abençoado e tem me feito ser para minha esposa o homem que Deus sonhou esses anos todos, graças a Deus. E a hora que eu não conseguia, eu vou comprar um azulzinho mesmo, porque eu gosto do negócio. Não adianta. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Por que eu estou contando isso? Tão íntimo. É só você rir da minha cara e eu rir dessa situação. Naquele dia eu quase chorei, mas hoje eu estou rindo dessa situação. Não, irmãos. É para você entender que Deus fez tudo para você. Está tudo lá na presença do Senhor. Está tudo lá com Deus. Tudo, todas as suas realizações, seus planos, seus sonhos. O seu legado está na mão de Deus. E tudo que for preciso fazer para o seu legado funcionar, Deus vai fazer. Tudo que for preciso Deus fazer para você funcionar como gente, como pessoa, como homem, como crente, como servo, como filho de Deus, como bênção, Deus vai fazer na sua vida. Eu não fico compartilhando essas coisas tão íntimas só para você rir. É para você entender a graça de Deus numa situação que aparentemente não tem jeito. Numa situação que aparentemente é irreversível. Deus é capaz de fazer a bondade dele se manifestar nas questões mais esquisitas da vida. Glória a Deus por isso. Você precisa compreender isso para manter o seu legado. Você precisa agarrar o fato que você precisa ser parecido com Jesus.
Você precisa agarrar os princípios que vão fazer isso viável. Você precisa aprender a caminhar naquilo que você já alcançou e glorificar a Deus com isso. Mas tudo isso vem de uma decisão maior. Eu considerei tudo como refúgio. Os lucros desse mundo para mim não são lucros. Os valores desse mundo para mim não são valores. E lá em casa isso vale como valor eterno. Nós oramos, eu e Rebeca, nós oramos todos os dias para Deus não dar dinheiro para os nossos filhos. Todos os dias. Oramos para Deus abençoá-los, dizendo assim: Senhor, não dê dinheiro para os nossos filhos. Não dê dinheiro. Um é médico, está ganhando dinheiro. Mas eu tenho orado: Senhor, não deixa o dinheiro tomar conta do coração dele. A outra é jornalista, está ganhando dinheiro. Mas eu oro: Senhor, não deixa ela... O outro é pastor, está ganhando pouquíssimo dinheiro. Não deixa o desejo do dinheiro tomar conta do coração dele. Então, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu não quero que Deus dê dinheiro para os meus filhos, eu quero que Deus dê propósito. Porque todo dinheiro que eu precisar para manter o propósito, Deus vai dar. Aleluia. Todo dinheiro que for necessário para o legado se manter, para você não se esquecer dele, para ele perseverar, para você não desistir dele, Deus vai te dar. Amém, queridos? Porque Deus não nos quer nos abençoar com dinheiro, Deus quer nos abençoar com propósito. E se você tem propósito, você tem razão para viver, sua vida tem gosto, tem cheiro, tem cor. Você é a solução dos problemas da sua sociedade. Você é a cura para as doenças da sua sociedade. Isso tudo eu preguei aqui para você entender quem você é em Jesus. Como você é importante para Deus. E como, apesar da nossa insignificância, como Deus é capaz de trabalhar na nossa vida para nos colocar do jeito que Ele sonhou. Amém? Se você crê nisso, fique em pé, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós somos muito frágeis, Senhor, muito fracos, muito pequenos. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nos nossos braços não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E nós cremos, Senhor, na revolução poderosa que o Senhor pode fazer nos corações aqui nessa noite. A Tua palavra foi exposta, e a minha oração é que o Senhor nos abençoe, para que os confins da terra sejam abalados e conheçam o Teu nome. Aleluia. Cuida dos meus irmãos e irmãs, dos casais que nós temos aqui nessa igreja, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos pequeninos de colo, dos que estão sendo gerados. Deus, põe a Tua mão aqui, Senhor. Põe a Tua mão nessa igreja preciosa. Deus, derrama aqui toda a Tua graça. Nós sabemos, Pai, que no Seu plano perfeito não falta nada. O Senhor não ficou nos devendo nada. Todas as coisas que levam à vida e à piedade nós encontramos em Cristo Jesus. E nós clamamos, Pai, que o Senhor faça essas verdades ecoarem dentro do nosso coração, transformarem a nossa história e visitarem a nossa vida nessa noite, Senhor. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o Teu nome. Aqueles que estão em luta, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão com medo, Senhor, aqueles que estão com o coração amassado, aqueles, Senhor, que estão desencantados da vida, o Senhor fala especialmente com eles. Derrama poderosamente graça no coração deles em Cristo Jesus. A Tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós sabemos, Pai, nós sabemos, os crentes sabem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos, nós temos convicção disso. O apóstolo Paulo disse, pelo poder do Espírito Santo, que os crentes sabem que nas lutas, nas adversidades, no meio das dores dessa vida, no meio dos desencontros, nos meios dos desafios que o nosso legado compreende, Senhor, no meio de tudo isso, a Sua boa mão está conosco, e o Senhor vai reverter tudo em bênção e para a glória do Teu nome. Nós cremos nisso, Senhor. Então abençoa o Teu povo, cobre o coração do Teu povo, santifica o Teu povo com a Tua palavra, santifica o Teu povo na verdade, a Tua palavra e a verdade. Tenha misericórdia de nós, constrange-nos, ajuda-nos a Te temer, a Te obedecer, Senhor. Nos ajuda a viver no centro da Tua vontade. Eu abençoo os Teus servos nesse lugar. Eu declaro a vitória do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Cobre cada família representada aqui, cada servo e cada serva Tua. Cobre cada criança, jovem, adolescente, gente idosa,
Cobre, Senhor, essa tua igreja com a tua presença, os pastores, os líderes que nós temos aqui. Ajuda o Senhor a agarrar o legado que o Senhor nos deu, o sonho do Senhor, o plano do Senhor para nós, o propósito do Senhor para nós. Nos ajuda a viver intensamente por Ele, Pai, e para o louvor da tua glória. Eu os abençoo no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você entendeu o que foi pregado? Diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela sua bondade.